hora de acionar quem? Ó, e a sirene? Ô, diretor, tem que tocar a sirene. Hoje tem contratação no Gazeta Esportiva também. Temos um novo produtor aqui na casa, Thiago Regis. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Um beijo grande para você. É uma maravilhosa casa para se trabalhar e uma equipe fantástica. E o Thiago Salazar chega direto do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Traz pra gente a repercussão da derrota de sábado. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, pois é, Mi, uma derrota que abalou, sim, os corintianos, muito por causa das circunstâncias. Muita gente pode dizer, ué, mas não é um resultado normal perder para o líder do campeonato, fora de casa? Sim, mas a maneira como tudo aconteceu abalou de fato o Corinthians, que ainda briga por essa permanência na Série A, né? O Corinthians, ele está na antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 8 horas da noite, o Inter vai receber o Cuiabá lá no Beira-Rio. E se por acaso o Cuiabá acabar aprontando, surpreendendo, conseguindo uma vitória em cima do Colorado, o Cuiabá pode ultrapassar o Corinthians e jogar o Corinthians para a penúltima colocação na tabela. Sem contar os tais jogos atrasados, né? É algo que incomoda bastante, deixa todo mundo de orelha em pé aqui. O Cuiabá, o Fluminense, o Criciúma, o Grêmio, todo mundo tem menos jogos que o Corinthians e estão nessa mesma briga. Pois bem, o Ramon Dias ficou bem incomodado com a postura que o time adotou lá no Engenhão e falou sobre um pouco disso na entrevista coletiva. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Creo que tenemos que mejorar muchísimo en darse cuenta en la situación donde estamos en el Brasileirão. Porque necesitamos reaccionar, tener otra actitud, tener otra agresividad. A mí el equipo del primer tiempo no me gustó, por eso cambié. Ojalá que el equipo mejore, va a mejorar seguramente. Pero necesitamos cambiar rápido, porque la situación no es fácil. Necesitamos otro espíritu, otra forma para poder salir de la situación. Bom, e esse novo espírito que o Ramon tanto quer, ele vai ser testado no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 4 horas da tarde. O Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense, lanterninha do campeonato. Tem gente que volta aí de suspensão, gente do DM, e deve acontecer a possível estreia do Memphis Depay. Bom, daqui a pouquinho eu tenho mais para falar, inclusive, sobre o Memphis Depay, porque antes do Brasileirão, o Corinthians entra em campo amanhã pela Copa Sul-Americana, mas aí, ó, é assunto para minha próxima entrada aqui. Vou passar a bola primeiro para vocês comentarem essa situação no Campeonato Brasileiro, Mi. Muito bem, Thiago Salazar. Fala, Miller e Alex Miller. E Corinthians, Jará? Olha, Michele, uma equipe que fica 15 rodadas na zona de rebaixamento é porque tem muita coisa que não está dando, muita coisa errada, né? Então acho que o jogo contra o Botafogo era uma derrota anunciada. Até pela equipe que o Botafogo tem hoje, que está no nível do Flamengo. Então, 1-0, 2-0, ficou barato essa derrota pro Corinthians. Porque o primeiro tempo vai ter sido uns 4, né, Xará? Tem jogo que pode perder. Esse aí é um dos, sei lá, um dos 4 jogos que exatamente, pode perder. O Hugo foi determinante em muitas defesas difíceis no primeiro tempo. Porque o Botafogo, Michele, é um time que tem garotada, com qualidade e com velocidade. Essas 3 qualidades o time do Botafogo tem. E tem um excelente treinador. Esse treinador do Botafogo é muito bom. O time do Botafogo, em relação ao ano passado, não tem nada a ver. É uma outra equipe, um outro grupo. Então, o Botafogo, junto com o Palmeiras e Flamengo, eles são favoritíssimos a todos os títulos que disputarem. O Corinthians, ele vive uma situação muito difícil, mas eu ainda acho que, olhando os próximos jogos, dá para ter uma esperança maior do que a realidade mostra na tabela. Por exemplo, Atlético Goianiense em casa. Dá para ganhar? Não, vai ganhar. Esse aí só se... Tem que ganhar. Sim, tem que ganhar. Aí depois, o Corinthians pega o São Paulo... em Brasília. Em Brasília, não vai ser no Morumbi. Não sei, assim, esse é aquele jogo que se der um empatezinho, tá bom. Pensando no cômputo geral. Tá bom. Aí depois tem 2 jogos em casa contra o Inter e contra o... mais ou menos. E contra o Atlético Paranaense, que tá capengando, não tá ganhando de ninguém. Então dá pra ganhar esses 2. Eu acho que dá pra ganhar esses 2. Aí depois tem o Cuiabá, que é o... Dá pra que ganhar. É ruim.
Também. Aí é um confronto. É um confronto direto. O duro é ganhar 3 seguidas, gente. Tudo bem, então, mas se você analisar jogo a jogo, são jogos que o Corinthians tem condições de ganhar, pelo que vem mostrando nos últimos jogos. Tirando do Botafogo, que voltou a jogar mal, mas tinha jogado muito bem contra o Flamengo, muito bem contra o Fortaleza, não merecia ter perdido pro Fortaleza. Aí depois do Cuiabá tem o Palmeiras em casa. Aí é complicado. Tudo bem, mas depois do Palmeiras em casa, volta a ter o Vitória, o Cruzeiro e o Vasco em casa, né? Então assim, a tabela não é tão não é difícil. complicada pro Corinthians. Mas sabe qual que é o problema? O problema é ganhar os jogos. Michele, sabe qual que é o problema do Corinthians? O problema é fazer agora tudo que não fez Olimpíada. Não, o problema é o seguinte, que eles sempre estão olhando para a próxima rodada. Olha, tem 3 jogos em casa. Ó, tem 2 jogos em casa. Ó, esse é relativamente fácil. O Corinthians hoje, não existe jogo fácil. Não, mesmo com o Atlético Goianiense que já está rebaixado. Porque pegou Juventude e aconteceu o que aconteceu, que nós vimos. Então acho que o Corinthians hoje, além da dificuldade da tabela, é fruto do futebol ruim que tem superar as próprias limitações. Exatamente, tem que ganhar 7 partidas ainda. Nossa, De 12, 7 partidas. É 7 de Pega 12. o Bahia em casa. O Bahia briga por título, Libertadores lá em cima, quer Vai dizer. ser esse desespero até o fim do ano. Com certeza, Vai. O Corinthians não vai se livrar assim Não vai tão facilitar, fácil. gente. Pode se livrar da zona de rebaixamento, tem condição matematicamente, de sobra ainda. Mas ficar olhando para a próxima rodada e chega na próxima rodada, como o Ramon Dias disse. Olha, hoje nós não fizemos um bom primeiro tempo, por isso que eu mudei. Se a gente não reagir logo, não vai E dar daqui a tempo pouco mais. quero saber do Salazar, na próxima entrada, se o Ramon Dias vai apostar na Sul-Americana botando titulares, ou se ele vai abrir mão Vai e tirar o priorizar pé. o brasileiro e botar só reservaiada. Se eu sou o Ramon, eu boto só reserva em campo, mas eu não sei se é isso que ele vai fazer. Ai, Corinthians, amanhã tem duelo como Fortaleza pela Copa Sul-Americana. O Alex Miller deixou uma pergunta no ar para o Salazar. Eu quero saber o seguinte, o Memphis acho que está inscrito nesse torneio e é justamente sobre ele que eu quero saber do Salazar o seguinte, Salazar, ele estreia amanhã ou ainda não? Ainda não, Michele. Não vai ser dessa vez que a gente vai assistir o Memphis Depay pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Lembrando, na Copa Sul-Americana ele vai ser o camisa 7. No Campeonato Brasileiro vai ser o camisa 94, mas ele ficou aqui no CT Joaquim Grava. Está sendo preparado para estrear no próximo sábado contra o Atlético Goianiense nessa final do Corinthians, uma das finais do Corinthians no Brasileirão. Então, Memphis Depay, sábado, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena. Amanhã, a partir das 9h30 da noite, o Corinthians encara o Fortaleza lá no Castelão. É a abertura das quartas de final da Copa Sul-Americana e o Corinthians não deve ter força máxima. Agora, respondendo ao nosso amigo Alex Miller, o Corinthians não deve ir com força máxima, porém, deve ir com mistão. Vários dos titulares devem jogar sim, eu explico por quê. Félix Torres, Kaká, Charles e Yuri Alberto não puderam jogar essa última partida contra o Botafogo. Então, em tese, estão descansados. A tendência é que sejam escalados amanhã, porque cumprir esse período de descanso, estão preparados para não perder o ritmo e tudo mais. Por isso que o quarteto aí, Félix Torres, Kaká, Charles e Yuri Alberto, deve jogar amanhã contra o Fortaleza. Matheus Bidu e Ranieri sentiram, não vou dizer lesões, porque o diagnóstico é de incômodo muscular na coxa, cada um em uma região, mas esses ficaram de fora. O Corinthians já confirmou que Matheus Bidu e Ranieri nem viajam para Fortaleza e desfalcam o Corinthians. Então o Corinthians pode ter aí um Rian de volta, quem sabe o José Martins, o Igor Coronado deve ganhar a vaga de titular, porque o Garro, sim, é um titular absoluto que vem jogando e deve ser poupado dessa partida. Chance para o Igor Coronado. Então, a gente deve ter um mistão do Corinthians contra o Fortaleza amanhã para abrir essas quartas de final. Aliás, o Corinthians vem fazendo isso na Copa Sul-Americana. O time está se classificando, está passando de fase, mas normalmente escalando mistão, colocando titulares no segundo tempo, e a prioridade é sábado o jogo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Rapidinho para atualizar a lista na Copa Sul-Americana teve ali o acréscimo de Memphis Depay, André Carrilho e José Martínez. Maicon, Pedro Choca e Pedrinho saíram da lista. E aí o Héctor Hernandes, espanhol contratado agora, ficou de fora. O Corinthians teve que escolher e o Héctor Hernandes não vai jogar a Copa Sul-Americana pelo Corinthians. Tá certo, Mi? Do Thiago Salazar, conta, Alex Miller. Não, tem um certo sentido aí, por exemplo, os 4 jogadores que não atuaram contra o Botafogo, se eles não jogassem amanhã e fossem só preparados para o sábado, eles ficariam também muito tempo sem jogar. E o jogador gosta de jogar também, né, Miller? Exatamente.
Então, assim, essa mescla até que tem sentido, não é tão fora de propósito, mas sempre lembrando, para o Corinthians, o essencial é fugir do rebaixamento no Brasileiro. Não, tem que priorizar isso não tem Campeonato Brasileiro. Prioriza. Gente... Memphis Depay tem trabalho intensivamente no Corinthians para acelerar sua estreia pelo clube. No Brasil, desde quarta-feira, os últimos dias do atacante foram de suor e treinos de alta intensidade no CT Joaquim Grava. A rotina de Memphis resume-se a atividades em 2 períodos, com pausa para o almoço no restaurante do clube e trabalho de carga na academia para um realinhamento físico. Por isso, o clube evita estipular uma data para a estreia do jogador. A última partida de Memphis foi em 10 de julho, quando atuou pouco mais de 30 minutos pela Holanda na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra. O jogador deixou o campo, na ocasião, sentindo um problema muscular. Na chegada ao Corinthians, Memphis comentou sobre como se sente fisicamente e evitou falar em uma previsão para poder estar disponível para o técnico Ramon Dias. Eu acho que é importante que eu vá para as instalações e comece a checar tudo isso. Eu estou vindo da Europa, estou tentando ficar pronto o mais rápido possível. Vamos ver o que a equipe médica do Corinthians diz, mas quero estar pronto o mais rápido possível. Memphis poderá atuar pelo Corinthians em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. O atacante não foi regularizado a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil. Em entrevista na última sexta-feira, o diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, revelou que o contrato de Memphis tem uma cláusula de rescisão contratual, sem custos para ambos em caso de rebaixamento para a Série B do Brasileiro. O Corinthians volta a campo nesta terça-feira contra o Fortaleza, pela ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana. No sábado, às 14 horas, o Timão recebe o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro.